Você pode ser um adicto e não usar drogas, como você pode usar droga e não ser um adicto. Adicção é uma doença primária, isso quer dizer você nasceu com ela. É a doença das emoções. Aquilo que para uma pessoa comum saber lidar com as suas emoções, para quem é adicto é 500 vezes mais difícil. Tá? Por isso que é tão difícil o adicto, porque ele não mostra, ele não sangra. O adicto, ele é obcecado, ele é compulsivo, ele é egocêntrico. Ele é obcecado porque ele só pensa em fazer aquilo ali para aliviar aquele sentimento dele, aquelas emoções que ele não sabe lidar. É compulsivo porque quando ele começa a fazer alguma coisa, ele quer fazer sempre aquilo, ele só pensa em fazer aquilo ali. E egocêntrico é porque é a doença das emoções, está ligada à parte espiritual. Ele não se preocupa com o próximo. Existem pessoas que não são adictos, que não se preocupam. Já o adicto não, isso é característico do adicto. Ele não se preocupa com o próximo. Eles são manipuladores. Isso faz parte da doença dele. O adicto manipula para poder viver, para poder satisfazer. Continuando falando sobre a adicção, né? Então, existe adicto que para canalizar as suas emoções de não saber lidar, e isso, aí vai para o sexo, para o jogo, para outros tipos de compulsões, para roupa, para calçado, outros tipos de compulsão, para satisfazer aquele vazio que ele tem, que não saber lidar com a droga. Quando eu falei no outro vídeo que era bom que a adicção sangrasse, tivesse alguma característica física, é porque é muito difícil lidar com a adicção como mãe e como eles também. Tá? Porque quando a gente é mãe de um filho deficiente, que a deficiência aparece, fica mais fácil as pessoas entender. Quando a gente é mãe de um adicto, vem sempre aquela assim, criou mal, é falta de caráter, é falta de vergonha na cara. E isso incomoda muito, porque se sangrasse, talvez a sociedade visse com outros olhos, né? Se aprofundasse mais sobre a doença da adicção, para que a gente não fosse tão julgada, tá certo? Então, a adicção é uma doença séria. Ainda sobre a adicção, vou falar um pouquinho sobre o meu livro. O meu livro Mãe de um Adicto é a mãe de um adicto. Então, ela é o relato de uma mãe, eu, né? Com todos os sofrimentos que eu tive, com todas as angústias e tudo mais. Não é um relato de uma psicanalista, não é um relato de uma profissional de saúde, não é um relato de uma assistente social, que está lidando com essas coisas que tudo precisa lidar, né? Todas essas áreas a gente precisa para lidar com o adicto, né? Como psicanalista, como assistente social e como técnico de enfermagem, mas é o relato de uma mãe. Então, quando você lê o meu livro, você vai encontrar só o relato de uma mãe. Nada mais vai ter lá. Não existe minha vida sem ser mãe de um adicto. Posso até escrever um outro livro como psicanalista, as consequências, as causas, os efeitos, como assistente social, os direitos que ele tem. Na área da saúde, eu posso escrever outro livro, mas esse livro que eu escrevi, Mãe de um Adicto, é só a mãe. Tá lá.